Olá para todos. Nós vamos estar falando sobre o manejo da doença pulmonar obstrutiva crônica, e eu coloquei um apelido aqui na nossa aula para ser DPOC em poucas palavras. Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, aqui não é discutir fisiopatologia, não é levantar dados, pontos conflitantes, aspectos ainda que estejam em pesquisa, mas a ideia é apresentar essa aula como parte do processo de implementação da diretriz de DPOC no estado de Mato Grosso, assim como o protocolo de uso de uma substância chamada metlidinho, que agora nós vamos ter o privilégio de poder contar a nível de SUS, né? Todas essas informações que nós vamos conversar, elas estão pautadas na diretriz do DPOC do nosso estado, que o site é esse, e que já contém muitas coisas do GOLD, que é uma diretriz internacional de DPOC, mas que, se vocês quiserem acessar particularmente, está aí o site para vocês, né? Agora, além dessas questões que nós vamos conversar, clínicas, vamos assim dizer, vocês vão receber posteriormente informações para acesso ao metlidinho, os documentos necessários, e essa aula vai ser dada pela assistência de farmacêutica estadual para vocês, tá? Muito bem. Entrando propriamente no tema, nós vamos ter aqui a definição de DPOC, como eu falei, tudo de uma maneira muito objetiva. O que nós temos é um estado crônico de obstrução, lembrando, né, que as vias aéreas, a começar da traqueia, elas vão se dividindo progressivamente até os sacos alveolares, num sistema de canulação que leva o fluxo, o ar, né, através do seu fluxo, e isso vai sofrendo um processo inflamatório pela inalação de gases e partículas, que vai acarretando uma obstrução progressiva a esse fluxo de ar, dificultando esse fluxo de ar. Por ser decorrente de uma inalação de partículas ou gases, ela é uma doença prevenível, né? E é uma doença tratável. Hoje nós temos muitas possibilidades terapêuticas para essa doença, graças a Deus. Agora, curiosamente, apesar disso, ela continua tendo elevada morbimortalidade no Brasil e no mundo. Para vocês terem ideia, no Brasil, ela oscila entre a terceira, quarta, quinta causa de óbito. Então, ela está sempre entre as top 5 de mortalidade no Brasil, né? Então, ela realmente causa um transtorno muito grande na família e na sociedade. E por que isso acontece, né? Se ela é uma doença prevenível e tratável, né? A primeira coisa que me vem é, será que a gente pensa em DPOC? Né? Porque, como diz o outro, quem procura acha, né? Então, eu achei curioso trazer esse dado para vocês. Diabetes na população brasileira, 7,3. Hipertensão, 24,5. Obesidade, 20,3. Né? DPOC, 15,8. Esse dado é do estudo Platino. E depois nós vamos ver com mais detalhes sobre esse estudo. Então, eu fico muito assim, como pneumologista, e já com a estrada bastante longa de tratar DPOC, eu fico vendo assim, você vai em qualquer médico, ele te pede uma glicose, ele te pede uma ureia, uma creatinina, o que ele está querendo ver? Ele está querendo ver se você é diabético, mesmo que ele não seja endócrino, ele está querendo ver se seu rim funciona bem, mesmo que ele não seja nefrologista. E a DPOC? A gente vai ver que o exame que diagnostica a DPOC é a espirometria. E é um exame subutilizado, né? E a gente não vê as pessoas pedindo. E, portanto, as pessoas não estão sendo diagnosticadas e, portanto, elas não estão tendo chance de tratamento, e aí eclode com essa grande morbimortalidade que nós temos a nível de Brasil, né?
Quais são os fatores que predispõem a DPOC? Né? Ela é prevenível, tratável, ela vem da inalação de gases e poeiras, então o nosso principal vilão é o tabaco. O tabaco é um assunto já centenário, né? Mas não menos importante e que nós não podemos abaixar a guarda, né? O tabagismo, ele é um grande serial killer, ele tem se maquiado de várias maneiras modernas, entre aspas, né? Atraindo jovens, atraindo adolescentes. Aí a gente lembra a questão do narguilé, né? Uma sessão de 20 a 80 minutos de narguilé corresponde ao consumo de 5 maços de cigarro, que são 100 cigarros, e sofre o tabagista ativo, quer dizer, aquele que coloca o cigarro na boca, e o tabagista passivo, aquele que está ao lado, que vai adoecer das mesmas coisas que o tabagismo ativo, né? Mas ela também está relacionada ao envelhecimento, então ela ocorre em pessoas com mais de 40 anos, prevalência maior do sexo masculino, algumas exposições como fogão a lenha, que ainda é uma prática utilizada no interior dos estados, ocupações como a de soldador. Eu achei interessante colocar essa foto, porque você imagina um cara que fica fazendo isso aqui o dia inteiro, né, por mais que ele esteja protegido, pior se ele for soldador e fumar, né, que a gente pega também. Tem a ver com fatores genéticos, não é todo mundo que que fuma que adoece, né? Não é todo mundo que é exposto que adoece, então existe um envolvimento genético. Particularmente, nós nos lembramos da deficiência da alfa-1 antitripsina, que favorece o desenvolvimento da DPOC, e também o desenvolvimento pulmonar prejudicado na infância, isso aqui envolvendo parto prematuro, e crianças que inalam fumaça em tenra idade, né? Fumaça de tabaco, fumaça de fogão a lenha. Entendendo isso, eu vou pensar assim, então, quando é que eu vou pensar em DPOC? Já que, como eu falei, é pouco diagnosticado, né? Então, eu tenho que primeiro pensar no problema. Quando é que eu vou pensar no problema? Primeiro, eu vou me basear em sintomas. E esses sintomas têm uma tríade clássica, que é a falta de ar, que é a dispneia, a tosse e a expectoração. Agora, aqui já começa um problema. Por quê? Como ela comete pessoas com mais de 40 anos e a dispneia é insidiosa, né? Geralmente a pessoa atribui ao ganho de peso, a falta de exercício, e nisso ela não vai se importando, vamos assim dizer, valorizando. E até mesmo o médico, como eu falei, ele aceita aí esse sintoma como, não, você está gordinho, você está gordinha, você vai fazer caminhada, mas aí você tem que se ater à idade do paciente com mais de 40 anos e à exposição, qual é a história epidemiológica dele. Porque, veja bem, o paciente pode não ter sintoma, mas se ele tem exposição aos fatores de risco, você tem que pensar em DPOC, né? Você tem que pensar, você tem que estar na frente do problema. Então, dessa maneira, atento a essas três possibilidades aqui de conjunto, a gente vai pensar no DPOC. Muito bem. E aí pensei, então agora eu preciso investigar. O exame chave, o padrão ouro de diagnóstico de DPOC é a espirometria. E qual é o critério? É a existência de um distúrbio ventilatório obstrutivo. Esse distúrbio ventilatório obstrutivo, classicamente, ele é dado através do diagnóstico de VF1 sobre CVF, que são 2 parâmetros que a gente vê abaixo de 70%, ou abaixo do limite inferior da normalidade. O GOLD defende 0,7, a ATS e o ERS defendem limite inferior da normalidade, e é isso que a gente tem usado agora, né? E, idealmente, com VF1 também abaixo do limite inferior da normalidade. Então, aqui são 2 parâmetros espirométricos que você não precisa ficar, assim,
conhecedor, mas é só para você ter essa informação. O que você precisa é ter confiança no diagnóstico da espirometria. E aí a gente bate de frente com um problema terrível, que é a qualidade das espirometrias. Gente, a espirometria é um exame indolor, não tem contraste, né? Não tem sedação, mas ele é um exame difícil de ser feito. Por quê? Ele precisa da compreensão do paciente, da colaboração, da participação. O paciente tem que soprar de uma determinada maneira, por um determinado tempo, assim, até de preferência praticamente fluxo zero, e isso traz uma série de dificuldades, de sorte que uma espirometria comumente, para ser feita, demora entre 30 a 40 minutos. E o técnico que faz a espirometria tem que fornecer curvas que sejam aceitáveis e reprodutíveis. Seria assim como uma caligrafia. Tem que ser uma caligrafia que você consiga ler, e não um garrancho que você não consiga ler. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas se propõem a fazer espirometria sem a capacitação adequada, e os exames são, inclusive, prejudiciais, porque eles criam um diagnóstico que o paciente não tem, não veem o que o paciente tem, e acabam, em vez de ajudar, atrapalhando. Eu quero deixar 2 sugestões para vocês, a nível de SUS, disponibilizar a espirometria do Hospital Universitário Júlio Miller, onde a gente tem todo um critério de estabelecimento de conduta nesse exame rigoroso, e disponibilizar esse site para a rede de convênios, que é o site da Sociedade Brasileira de Pneumologia, onde você vai ter uma lista de profissionais que foram credenciados, certificados pela sociedade para realizar a espirometria, e isso vai te dar segurança. Muito bem, vencida essa barreira, eu quero falar agora daquele estudo que eu falei anteriormente, do estudo Platino, né? O estudo Platino foi um projeto latino-americano de investigação de obstrução pulmonar, que participou com 5 cidades da América Latina, e no Brasil foi a cidade de São Paulo. Por isso que aquele 15,8% daquela prevalência, aquilo lá é da cidade de São Paulo, tá? E olha o que esse projeto nos mostrou. Ele nos mostrou que apenas 12% dos portadores de DPOC que o projeto diagnosticou tinham conhecimento prévio da doença. Olha só, 12% que tinham conhecimento da doença. Isso porque baixa utilização da espirometria, né? Você já pensou se a gente tivesse os clínicos pedindo espirometria, os ginecologistas pedindo espirometria, os urologistas, onde as pessoas vão fazer check-up, os cardiologistas pedindo espirometria, nós teríamos um aumento altíssimo de diagnóstico de DPOC. Conclusão, dos pacientes diagnosticados com DPOC, 83% não recebiam qualquer tratamento. Claro, eles não sabiam que tinham a doença. Então, veja que é uma população que é covardemente excluída da possibilidade terapêutica de uma doença que é a 3ª, a 5ª maior causa de óbito no Brasil. Então, existe uma série de conivências, passando pela falta de interesse, talvez, falta de conhecimento da classe médica sobre a gravidade desse problema, que nós estamos tendo a oportunidade aqui de elucidar, né? E um dado que eu achei muito interessante, 80% dos pacientes que participaram do projeto, não dos que foram diagnosticados com DPOC, mas que participaram do projeto, nunca tinham feito uma espirometria. E a grande maioria já tinha feito um raio-x, já tinha feito um eletro, que são exames que não dão diagnóstico de DPOC. O raio-x pode sugerir em fases avançadas a presença do DPOC. Dito isso, eu quero fazer um resumo com vocês. Então, como é que eu faço o diagnóstico de DPOC? Então, primeiro eu tenho que pensar baseado em sintoma,
dispneia, tosse crônica e catarro. Geralmente a tosse crônica é matinal, a expectoração é matinal, tosse que dura vários meses ao ano. A dispneia, como eu já falei, de caráter progressivo, insidioso, mas progressivo, que lá na frente vai impedir o paciente até de tomar banho sozinho. Então, a gente tem chance de ver isso cá no começo. Pacientes que foram expostos aos fatores de risco que eu já falei, e a espirometria chancelando o diagnóstico, através do diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva. Muito bem. Pensei em DPOC, diagnostiquei DPOC e agora? O que é que eu faço? Né? O que é que eu faço? Eu preciso avaliar a gravidade, né? Fazendo um paralelo, é claro, gente, que você não trata um hipertenso de 15/10 da mesma forma que você trata um hipertenso de 27/14, né? De 24/17. São formas diferentes de conduzir. A mesma maneira aqui. Nós vamos ter formas diferentes de conduzir, dependendo da gravidade do paciente. E aí nós vamos ter que fazer um escalonamento de gravidade através de uma classificação que o GOLD nos dá. O que é o GOLD? O GOLD é uma estratégia global de abordagem e de estudo do DPOC. Ela não é fechada, ela é dinâmica, ela recebe contribuição constantemente, então ela é constantemente atualizada, e eu coloquei aqui o site onde você pode acessar, né? Então, através disso, nós vamos conhecer as variáveis, né? Os tipos de DPOC que a gente pode ter. E como é que eu faço isso? Eu vou usar 3 passos. 3 passos para diagnosticar o DPOC. O passo 1, eu preciso saber a intensidade da dispneia. Esse é um ponto-chave para a gente. O passo 2, eu preciso saber quantas exacerbações o paciente tem por ano. O que a gente chama de exacerbação? É uma descompensação do quadro clínico do paciente associado à infecção respiratória. E isso pode ser uma coisa meio sutil, porque o paciente é um tossidor crônico, escarra cronicamente, se bem que tem alguns que não tossem nem escarram, eles têm muita dispneia, mas enfim, nessa miscelânea de dispneia, tossir e escarrar, você vai ter uma série de degradês de pacientes, mas eu preciso saber quantas exacerbações ele tem por ano. Por que a gente tem que saber? Porque nós sabemos hoje que o paciente que exacerba, ele perde muita função pulmonar. E a chance dele de óbito até um ano e meio após uma exacerbação é muito alta. Então, esses pacientes que exacerbam mais são pacientes de risco para óbito. E, por fim, o terceiro passo, eu tenho que avaliar a espirometria. Então, vamos caminhar nos nossos passos. Muito bem. O primeiro passo, então, eu vou medir a intensidade da dispneia, e para isso existem escalas. Gente, precisa ter uma colinha para isso aqui, até você se familiarizar, né? E é comum a gente ter colinhas, né? Que é tanta coisa que a gente tem que guardar, é dosagem, é escalas, é tanta coisa. Então, a gente tem 3 escalas que são sugeridas, a MRC modificada, que ela avalia a dispneia de 0 a 4, o CAT, que avalia a dispneia de 0 a 40, e o São Jorge, que é um questionário grande, que é mais usado em pesquisa, que eu não vou falar. Eu vou falar dessas 2, e vocês vão escolher a que vocês mais têm afinidade e talvez mais facilidade de ter uma colinha perto. Muito bem. A escala MRC modificada, ela tem 5 categorias, e ela faz perguntas bem simples, que você também deve ajudar na hora de aplicar, a personalizar para aquele paciente. Eu tenho dispneia só os grandes esforços, né? Eu posso, desde ter um paciente que está acostumado a caminhar, por exemplo, 7, 8, 9 quilômetros por dia, então, para ele, essa percepção de grande esforço vai ser uma, até aquele paciente completamente sedentário, com sobrepeso, que a percepção de grande esforço vai ser outra. Mas, de qualquer forma, é grande para ele. Então, você ajuda ele a entender o que seria um grande esforço para ele. É quando eu tenho dispneia ao andar rápido,
Então, aí é fácil ao andar rápido ou subir uma escada. Geralmente, a gente coloca um lance, no máximo 2, porque se você subir 23 andares, todo mundo vai ter dispneia. Vamos deixar 1 ou 2, né? Grau 2, eu ando mais devagar que uma pessoa da mesma idade. Tipo assim, você sempre caminhou com alguém e, de repente, você não está conseguindo mais acompanhar aquele alguém. Ou quando você caminha, tem dispneia ao caminhar no plano em passo regular. Quer dizer, o seu passo normal, você está percebendo que está começando a cansar, né? Muito bem. O grau 3, eu tenho cansaço quando eu vou andar até 100 metros ou poucos minutos do plano. Eu gosto de perguntar para o paciente, onde é que o senhor parou o carro? O senhor veio de ônibus? O senhor entrou por aquele portão? Para chegar do portão aqui, como é que o senhor ficou? Você ajuda a personalizar para o paciente entender. Ah, eu fiquei cansado, eu tive que parar 2, 3 vezes. E aí você já vai montando o quadro na sua cabeça. E, por fim, dispneia dentro de casa. Dispneia, gente, para tomar banho, para evacuar, para fazer a barba, para forrar uma cama que você sempre forrou com facilidade, aí você não consegue mais. E aí nós temos o grau 4. Muito bem. Agora, outra escala que nós temos é a CAT, onde ela tem 8 perguntas. Ela é um pouco mais complexa, mas ela, por outro lado, tem uma vantagem que ela te dá mais informação, mais chance de pontuar circunstâncias que talvez passem desapercebidas pela MRC. Mas, como eu falei, você pode usar indistintamente, as duas são validadas e se correspondem, tá? Então, aqui, ó, só vale botar X em uma resposta, que vai de 0 a 5, tá? Sendo que 0 nunca tenho tosse, não tenho catarro, não tenho nenhuma pressão no peito, não sinto falta de ar quando subo ladeira ou um andar de escada, não sinto nenhuma limitação nas minhas atividades em casa, sinto-me confiante para sair de casa, apesar da minha doença pulmonar, durmo bem, tenho muita energia e disposição. Esse seria o 0 em tudo. O extremo, que seria o 5 em tudo, seria: tenho tosse o tempo todo, meu peito está cheio de catarro, sinto uma grande pressão no peito, sinto bastante falta de ar quando subo ladeira ou quando eu subo um lance de escada, sinto-me muito limitado nas minhas atividades lá em casa, não me sinto nada confiante para sair de casa por causa da minha doença pulmonar, não durmo profundamente por causa da minha doença pulmonar, não tenho nenhuma energia. Esse seria o 5. E entre o 0 e 5 vem os degradês, né? Se um fosse branco e o outro fosse o preto, seriam cinzas. Aí você ajuda o paciente a marcar, ela varia de 0 a 40. Muito bem. Então, com isso, eu já preenchi o meu passo 1, que é de conhecer, escalonar a falta de ar, tá? Aí eu vou para o passo 2. Eu preciso saber quantas exacerbações esse paciente teve por ano. E aí o meu divisor vai ser o seguinte: se ele teve 2 ou mais episódios ao ano, que não necessitou internação, ou se ele teve 1 ou mais que necessitou hospitalização. Então, é só isso. O passo 2 é esse. E, por fim, eu vou para o passo 3, onde eu vou avaliar a espirometria. A primeira pergunta que eu me faço: a espirometria é de confiança, né? Veio de uma procedência segura? Ela tem o diagnóstico de distúrbio ventilatório obstrutivo, né? Às vezes essa resposta não é tão fácil, porque existem distúrbios inespecíficos que podem ser obstrutivos ou não, mas eu aconselho também a vocês lerem um pouco sobre isso, tá? Aí, se eu quiser checar, veio lá diagnóstico obstrutivo, lembrar que VF1 sobre CVF menor que 70, mas o que a gente usa agora é o VF1 abaixo do limite inferior da normalidade sobre CVF, tá bom? E aí, o que eu vou ter essas possibilidades de resposta,
que é a gravidade do distúrbio. O GOLD, ele nos dá um escalonamento de gravidade pela espirometria que vai de leve a muito grave, passando pelo moderado e o grave. E aqui tem uma série de números, mas eu quero que vocês guardem só esse número 50. Porque se seu paciente tiver o VF1 maior que 50, ele vai ter um prognóstico, e se ele tiver menor que 50, ele vai ter outro prognóstico. Então, você vai lá na espirometria e localiza aonde está o VF1. Então, eu já sei o grau de dispneia, utilizei a escala que eu escolhi, eu já sei o número de exacerbações por ano, e já sei se ele tem obstrutivo e se o VF1 é acima ou abaixo de 50%. E aí eu vou classificar esse paciente em GOLD A, B, C e D, tá? De novo, a gente vai precisar ter uma colinha até fixar isso aqui, mas é muito simples. Olha, ele é um gráfico onde a gente tem aqui na linha de base o grau de dispneia. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque aqui a digitação foi trocada, que aqui está a dispneia, a escala modificada maior que 2, mas na verdade é menor que 2, que esse paciente aqui é menos grave, tá? Depois nós vamos corrigir. E aqui também está menor que 2, mas é maior que 2. Mas o que vocês precisam guardar é o seguinte: o 2 na escala MRC é o número mágico, e o 10 na CAT é o número mágico. Pacientes com pouca dispneia, a MRC é menor que 2, eles ficam aqui desse lado. E pacientes com mais dispneia, eles vão ter o MRC maior que 2 ou o CAT maior que 10 e vão ficar aqui desse lado, tá? Então, o nosso divisor, o MRC é 2 e para o CAT é 10. Então, você vê que apesar de ter aquele monte de numeração, a gente só precisa fixar isso. Isso é dispneia. Depois, eu preciso ver se ele exacerbou mais ou menos. E aqui, meu divisor é se ele teve mais de 2 exacerbações ao ano, ou uma com hospitalização, ele fica aqui para cima. E se ele não teve nenhuma exacerbação, ou uma sem internação, ele fica aqui para baixo, tá? E aqui, nessa outra perninha do gráfico, eu vou ter o VF1 após broncodilatação, tá, gente? Sempre pós-VD, tá? Se ele tiver VF1 acima de 50, ele fica aqui. E se ele tiver VF1 abaixo ou igual a 50, ele fica aqui. Conclusão: daqui para cima, eu tenho os pacientes mais graves, e daqui para baixo, eu tenho os pacientes menos graves, tá? E nós encontramos esses 4 espectros de paciente, tá? Agora eu vou falar com vocês com mais detalhe o que caracteriza cada um deles. Então, como eu vi, eu tenho o A, o B, o C e o D. Então, vamos ver o que seria um paciente GOLD A ou um DPOC leve. Ele é um paciente de baixo risco, ele tem poucos sintomas. Lá na escala de avaliação de dispneia, ele está no MRC abaixo de 2, no CAT ele está abaixo de 10, ele tem pouca exacerbação ou nenhuma, e na espirometria, o VF1 dele após BD é acima de 50%. Então, esse aqui é o nosso paciente A, pouca dispneia, não tem exacerbação ou no máximo uma, e um VF1 acima de 50%. Muito bem. O GOLD B é aquele paciente que ainda tem baixo risco, mas ele tem mais sintoma. Então, o CAT dele vai ser acima de 10 ou o MRC acima de 2. Você pode escolher uma ou outra. Mas ele continua tendo pouca exacerbação ou nenhuma, e o VF1 dele continua acima de 50 por cima pós-VD. Então, ele está aqui, mas ele tem mais dispneia, tá vendo? Ele tem mais desconforto clínico. O GOLD C, que é o paciente grave, ele tem um alto risco, apesar de ter poucos sintomas. Keila, como é que é isso, né? Gente, isso aqui na realidade existe, né? Esse paciente, ele tem
pouca dispneia, ele não reclama de dispneia, então o MRC dele é abaixo de 2, o CAT é abaixo de 10, mas ele exacerba 1, 2 vezes ao ano, e o VF1 dele é abaixo de 50. Então, é esse paciente aqui. E assim, tem paciente que fica na cabeça da gente, né? Eu cuidei de um senhor que morava no interior, e era muito interessante, porque quando eu olhava a espirometria dele, eu quase morria. Ele tinha um VF1 pós-BD, para vocês terem ideia, de 28%. O normal é acima de 80%. E eu falava para ele, mas o senhor não tem falta de ar? Não tenho, doutora. Não tenho falta de ar nenhuma. Para vocês terem ideia, o meio de locomoção dele era bicicleta, e domingo ele era magrinho. Domingo ele botava a esposa na garupa, que era gordinha, e ia para a igreja, que ficava a 23 quilômetros da casa dele. E ele não tinha dificuldade nenhuma para fazer isso. Mas é um paciente de alto risco. Então, aqui eu quero abrir um parênteses, que antigamente a gente falava de gravidade de DPOC só olhando a espirometria. E aí a gente perdia uma classificação que nos desse mais informações, por exemplo, como exacerbação, que é um fator de risco para óbito, e a sensação de dispneia, que é qualidade de vida. Então, é por isso que essa escala, apesar dela ter que ser vista em conjunto 3 parâmetros, ela nos dá uma ideia mais verdadeira do paciente, né? Então, esse paciente existe, ele tem pouco desconforto, mas é um paciente grave. E, por fim, nós temos o paciente D, que é muito grave, que é aquele que tem muita dispneia, com MRC acima de 2 ou CAT acima de 10, ele exacerba e ele também tem um VF1 pós-BD abaixo de 50. Então, é o paciente D. Então, veja bem, eu tenho que estar atenta a tudo isso. Eu classifiquei meu paciente em Gold A, Gold B, Gold C, Gold D, e agora, então, eu posso tratar o meu paciente. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Muito bem. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a amplitude do tratamento. Muitas vezes, nós médicos nos preocupamos só com remédio. E a vida nos ensina que só remédio não é suficiente, né? Se o fosse, nós não perderíamos tantos pacientes, né? Então, nós temos que estar atento a todo um complexo de vida que circunda o paciente, que nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco, e também não termos a pretensão de sermos os senhores da situação. Veja bem, saiu um trabalho da MB dizendo que 56% dos pacientes não fazem aquilo que a gente pede. Eu, pessoalmente, me recuso a entrar nessa estatística. Por quê? Porque se você fosse dono de uma fábrica, de qualquer coisa, que 56% dos seus produtos fossem jogados no lixo, você teria logo que fechar sua fábrica, entendeu? Então, nós temos que entender que o paciente está ali na sua frente há alguns minutos e que ele compõe com você uma equipe de saúde. E dependendo do vínculo que você estabelecer com ele, ele vai aderir ou não ao que você vai orientar. Ele vai entender ou não que você é uma pessoa que está bem intencionado, que quer mudar a vida dele, ou não, que ele é mais um que passa chutando pela sua vida, entendeu? Então, eu vejo que nessa compreensão da importância do nosso papel na relação humana que existe entre médico e paciente, e que, na verdade, nós compomos uma equipe de saúde, que ele vai sair dali para reproduzir ou não o que você passou para ele, está o grande pulo do gato, da gente conseguir transformar a vida das pessoas, né? Então, nós temos o tratamento farmacológico, que é universal, que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos o tratamento farmacológico, que é personalizado, dependendo do Gold A, B, C, D e mais algumas coisinhas. Então, necessário avaliação individualizada, necessária avaliação de risco futuro com exacerbação por causa do risco de óbito, identificar impedimentos ao sucesso do tratamento. Por exemplo,
Essas medicações são todas usadas com espaçadores, por via aspirativa, né? Sugar. Então, você tem que checar se o paciente entendeu, se o paciente está usando, pedir para ele levar o espaçador na consulta, pedir para ele usar na sua frente, porque pode ser que ele esteja usando errado e que o remédio não chegue aonde ele precisa no pulmão, né? E como diz o outro, a vaca vai para o brejo, né? Nada dá certo, né? Ajustes são necessários, fazendo aquela analogia com a hipertensão. Se o paciente chega com 24/17, depois ele volta com 15/10, é claro que o tratamento é diferente, né? Você tem que fazer ajustes, né? Se o paciente era muito hipertenso, emagreceu, você vai perceber que a pressão dele é baixa, você tem que ajustar. É a mesma coisa aqui. Você vai fazer ajustes conforme ele vai mudando a doença. E uma coisa muito interessante é que você tem que estar atento a outras causas de dispneia que não a DPOC. Às vezes a gente acha DPOC e fica satisfeito. Você tem que estar muito antenado, lembrar que são pessoas mais velhas, muitas vezes pessoas com sobrepeso, né? Muitas pessoas que têm outras patologias, insuficiência cardíaca, possibilidade de tromboembolismo pulmonar, fibrose pulmonar, que 12% dos fumantes também têm. Então, nós temos que abrir o leque para ver se tem alguma outra coisinha nos atrapalhando, né? Muito bem. Dito isso, nós vamos falar do tratamento não farmacológico. Número 1, inegociável, parar de fumar. Gente, nós temos um poder de influência muito grande sobre os pacientes. Apesar de todo o desgaste da nossa classe com o passar do tempo, né? Mas nós temos um poder muito grande e nós não podemos negociar isso. Nós temos que estar martelando isso. Uns vão parar com mais facilidade, outros com menos. Tem ajuda terapêutica para isso nos programas de tabagismo, mas nós temos que entender que não tem remédio no mundo que dê conta de antagonizar os efeitos nocivos do cigarro. Então, às vezes eu recebo paciente que vem falando mal de um colega, de outro, do outro. Ah, doutora, a senhora já é a 5ª pneumologista que eu vou. O que foi, seu Zé? Ah, eu não paro de tossir. Aí vamos conversar. Fumando ainda, quer dizer, ele quer viver no mundo do Peter Pan, no mundo mágico. Ele quer continuar a fumar e parar de tossir. Continuar a fumar e melhorar a falta de ar. Então, cabe a você enquadrá-lo na verdade do que a medicina tem a oferecer para ele, e não existe possibilidade de tratamento para doente pulmonar que fume. Eles vão continuar sofrendo, e de repente eles vão amadurecer e chegar numa hora que eles vão parar de fumar, né? Eu muitas vezes nem negocio, sabe? Olha, o seu diagnóstico é esse, o senhor precisa parar de fumar. Quando o senhor resolver essa questão, ou se o senhor precisar de ajuda nessa área, a gente prossegue, senão eu vou pedir para o nosso encontro se encerrar por aqui. Porque você não vai ter sucesso no tratamento. Não caia na besteira de tratar doente que continue fumando, a não ser que seja uma emergência. Porque eles não vão melhorar, a culpa vai ser sua, a culpa é do remédio que não presta, e ele é o bonzinho que vai procurar outro médico. Muito bem. Fisioterapia, reabilitação, tem várias sugestões, né? No mínimo caminhada. Mas lembrar também que nós respiramos com a cintura escapular. Nós precisamos tonificar a musculatura da cintura escapular, que é o deltoide, que é o trapézio e o peitoral. Então, a sarcopenia, a perda de massa muscular é comum no decorrer do tempo, então nós temos que enfatizar o treinamento dessa musculatura da cintura escapular, além da caminhada. Vacinação pneumocócica, influenza, que as duas são disponíveis, né? Facilmente disponíveis. Eu quero acrescentar o controle de peso, que eu esqueci de colocar. Então, o paciente não pode ter IMC abaixo de 21, não pode ter IMC acima de 28. Ele tem que estar entre 21 e 28, então você tem que ajudar a pessoa. Lembrar que quem para de fumar tende a engordar no mínimo 3 quilos, mas tem gente que engorda 30. Então, tem toda essa situação para você contornar. E tem os EPOCs muito magrinhos, que é um problema muito difícil.
né? A gente precisa de ajuda da nutrição para ajudar a controlar esses pacientes, né? Dito isso, nós vamos para o tratamento farmacológico, né? E eu quero fazer algumas observações. Quando a gente vê a palavra lama, nós estamos falando de antimuscarínicos, né? Lembrando que nós temos a broncodilatação pela via adrenérgica e colinérgica. O antimuscarínico, colinérgico, a gente chama de lama, que aqui na nossa aula nós vamos falar só do meclidínio. Tem outros produtos, mas o que vai entrar pela Secretaria do Estado é o meclidínio, então eu já vou falar do meclidínio, tá? Quando eu falo de LABA, eu estou falando de beta-agonista de ação prolongada. Nós temos vários produtos na rede do SUS, se eu não me engano, que tem o formoterol. Corticoide inalado, ISC, nós temos a budesonida, né, na rede do SUS, mas no mercado tem vários produtos. E quando você vê um asterisco, você deve considerar o uso da medicação que tiver com asterisco se o paciente estiver muito sintomático. 2 asteriscos é se o paciente tiver eosinófilos acima de 300, 3 asteriscos se ele tiver eosinófilos acima de 100, e 4 asteriscos é quando a gente vai associar substâncias como roflumilaste ou azitromicina. Vamos ver isso aqui naquele nosso quadrinho agora, que agora eu preenchi com medicações. Então, o paciente do grupo A, como a gente viu, aqui, de novo, está trocado, depois nós vamos arrumar, ele é um paciente pouco sintomático, que não exacerba, muito dificilmente a gente vai ver esse paciente, só se a gente aproveitasse que ele veio numa consulta por outro motivo, por exemplo, hipertensão, e ele tiver uma história de exposição, e aí você vai pedir espirometria que você vai achar, porque ele não tem queixa de dispneia, ele não exacerba, e aqui você pode usar ou não um broncodilatador, porque ele é óligo, assintomático ou assintomático, né? Vale a pena aqui já falar de atividade física, controle de peso, cessação de tabaco, vacinação, aquilo é universal, tá? O paciente do grupo B é aquele paciente que não exacerba, o VF1 dele é bom, mas ele tem desconforto, ele tem dispneia. Então, nós temos que buscar melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, aqui, nós vamos usar um broncodilatador agonista, beta-agonista, e se ele tiver um sintoma que justifique, você pode associar o meclidínio aqui, né? Você pode associar. Ou você pode associar ao beta-agonista o corticoide, se, 2 asteriscos, se ele tiver eosinófilo acima de 300, porque a gente chama de síndrome de overlap, quando o paciente tem DPOC e asma de uma maneira misturada. Então, são pacientes que chiam muito, que chiaram lá na infância, ou não chiaram na infância, mas passaram a chiar depois de um tempo, tem espirros, né? Então, se ele tiver IgE acima de 300, você deve associar um corticoide aqui ao LABA inicialmente. E se a dispneia for grande, você tem a possibilidade de associar o meclidínio. Aqui para cima são pacientes mais graves, sendo que esse aqui tem pouco sintoma, tem pouca dispneia, mas ele exacerba. Aqui a opção número 1 do paciente C é o meclidínio, né? E se ele, além de ser um exacerbador, ele ainda tem dispneia, aí você passa a ter uma medicação mais complexa, que são os pacientes mais graves do grupo D, que tem o VF1 mais baixo. Deixa eu só voltar um pouquinho. Você veja que aqui ele tem pouca queixa. Quando muito, ele exacerba. Mas você já sabe que o VF1 dele está abaixo de 50, é o caso daquele meu paciente, você tem que tratar. Então, a gente não trata só para dar conforto para o paciente. A gente trata também para proteger o paciente de complicações como exacerbação, que a gente já sabe
da morbimortalidade. O grupo D é aquele paciente exuberante, ele tem muita dispneia, ele exacerba e a espirometria dele é horrorosa, com VF1 abaixo de 50. Então, a gente tem várias opções e aí vai depender daquele, vai para lá e vai para cá, conforme o seu paciente esteja, né? Então, eu tenho o meclidínio com um beta-2, né, agonista, dependendo do grau da dispneia, mas eu já sei aqui que ele tem muita dispneia, então, geralmente, esses pacientes aqui todos recebem medicação associada. Você pode entrar com terapia tripla, se ele tiver eosinófilos. Aqui, nesse caso, eu já deixo de considerar 300, eu já considero 100. Então, se ele tiver eosinófilos acima de 100, eu já passo a dar o meclidínio, LABA e o corticoide, terapia tripla, e eu ainda posso adicionar, se necessário, nos pacientes com exacerbação, eu tenho duas opções, o roflumilaste e a azitromicina, no esquema 3 vezes por semana. Duas coisas sobre isso. Roflumilaste tem um efeito colateral que parece interessante, mas para muitos casos não é. Ele produz uma perda de peso. Eu já tive paciente que chegou a perder 12 quilos com roflumilaste sem mudar em nada a sua alimentação, né? E isso é um problema quando o paciente é magro. Você nem pode tentar essa medicação, porque se ele perder 1 quilo, né, já é uma tragédia. Mas ele é um bom recurso, é o inibidor da fosfodiesterase 4, quando o paciente tem exacerbação. E a azitromicina, 3 vezes por semana, ela não funciona como antibiótico, ela não atua como antibiótico, mas ela atua como imunomodulador, que vai ajudar a controlar as exacerbações. Então, dessa maneira, a gente tem a construção do grupo A, do grupo B, do grupo C e do grupo D, né? E como tudo na vida, gente, a gente só vai aprender a fazer, fazendo, pensando, tendo aquela colinha do seu lado para te ajudar a pensar, né? Tem pacientes que vão ser mais indefinidos, mas aí você vai usar seu bom senso, sua expertise para ver qual é o melhor caminho para ele e principalmente os ajustes que você vai fazendo no decorrer do tempo. Nada é absoluto, você vai para frente, você vai para trás, você entrou com a terapia tripla, o paciente não melhorou nada, você volta. Você estava com a terapia única e colocou 2 e não acrescentou nada, você retrocede. E o inverso, você introduz uma e mais uma, ele melhora, o que importa é que seu paciente vai ter qualidade de vida, reduzir o risco de exacerbação e de óbito, né? E eu quero concluir deixando essa mensagem visual aqui, que o DPOC não é como um mingau, que é todo mundo igual, que você tem uma receita de bolo para passar para o paciente. Infelizmente, gente, eu recebo a nível de SUS, eu recebo a nível de rede privada, especialmente na rede privada, pessoas com receita, às vezes, de 500, 600 reais o valor, que nunca fizeram uma espirometria com broncodilatador, né, caros, e nunca fizeram nem espirometria, não sabe nem se é DPOC, né, não sabe nem se precisa usar aquilo, então não adianta você ter guardado na gaveta uma receita de bolo, né. Lembrar que a profissão nossa é uma profissão desafiadora, que nós temos que estar estudando o tempo todo, e aí eu quero voltar lá na Bíblia, né, no livro de Gênesis, quando Deus falou assim, dominem a terra, né, dominem a terra. Então Deus nos dá essa responsabilidade de termos conhecimento para exercer com sabedoria a coordenação de tantas coisas que nos são confiadas. Então, por mais que o esquema de saúde seja difícil, o esquema de trabalho seja difícil, nós não podemos nos satisfazer com a mesmice e com a estagnação. Nós somos desafiados justamente pela responsabilidade da sobrevida do paciente. Então, esquece a ideia do mingau, vamos para a salada de fruta. O DPOC é uma salada de fruta. Tem o A, tem o B, tem o C, tem o D,
tem o que vai bem quando eu associo, tem o que vai mal quando eu associo, que eu retrocedo, tem diagnósticos diferenciais de dispneia, muito comum, pequenas embolias, paciente obeso, DPOC grau 4, que tem muita dispneia, que tem dificuldade para caminhar e que faz tromboembolismo pequenos, mas que exacerbam muito a dispneia, porque ele já é um DPOC grau 4 com VF1 pós-BD menor que 50. Então, nós precisamos separar as frutas que fazem parte da nossa salada de fruta, para a gente entender qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C, qual que é o D, e ver qual que é o melhor tratamento. E eu quero terminar deixando essa mensagem para vocês, que eu não posso perder a oportunidade. Não se esqueça, nós somos poderosos na influência da vida dos nossos pacientes, e nós temos que alertar que o paciente que fuma é um dependente químico, e se é esse estado que ele quer manter para a vida dele, e todos nós já sabemos quais são os percalços dessa estrada, né? Lembrando que o primeiro fator de óbito é infarto agudo do miocárdio, acidente de tumores, e por fim vem as doenças pulmonares, uma grande tragédia, um grande serial killer. Um abraço, muito obrigada, e agora eu me coloco à disposição para qualquer pergunta. A obesidade é um fator de risco para DPOC? Gente, a obesidade é um fator de risco para tudo. Você tem que pensar o seguinte, a obesidade passou o IMC de 30, ela passa a causar doença, quer seja síndrome metabólica, quer seja distúrbios respiratórios, porque ela vai aumentando a coleção de gordura aqui no peitoral, na cintura escapular, o diafragma vai subindo, é uma covardia, né? A barriga cresce, o diafragma sobe, o diafragma precisa descer 15 centímetros fisiologicamente para uma respiração plena. Com DPOC, ele já tem dificuldade, porque você sabe que o DPOC, ele aprisiona o ar, porque vai entupindo, né? A inspiração, ele enche, mas na expiração, quando o ar vai sair, ele já encontra as vias aéreas entupindo, então ele vai prendendo o ar, vai ficando ar preso, residual. Então, o volume residual aumenta, o diafragma desce, aí a barriga cresce, é um fator de risco terrível. Nós temos que estimular as pessoas a não terem IMC acima de 28, né? E lembrando que emagrecer, gente, é dia a dia. Não é a mágica de perder 30 quilos em 4 meses, mas é o dia a dia, com mudança de hábito, que depois de um ano e meio, 2, 3, você alcança o peso que deveria ter. Assim, a espirometria deve ser feita de quanto em quanto tempo? Olha, depende, viu, Maria Auxiliadora? Porque se o seu paciente estiver estável e você já está tranquila com a evolução, eu gosto de fazer 2 vezes ao ano. Eu gosto de ver os pacientes pulmonares crônicos em agosto e setembro, que é a época que eles tendem a exacerbar por causa da seca. Então, eu gosto de fazer uma espirometria e depois, mais na época da água, para ver... Aqui no nosso estado é assim, o pulmonar ele vai conforme a umidade do ar, né? Nós sabemos disso. Agora, se ele estiver totalmente tranquilo, você está tranquila, redondinho, você já estabilizou a medicação, você acha que está no ótimo, você pode fazer 1 vez por ano. Inclusive, no SUS, para você conseguir que seu paciente receba a medicação, eles exigem uma espirometria anual. Agora, tem paciente que está instável, que você iniciou uma medicação e você está insegura, porque às vezes ele tem um componente depressivo, está tudo ruim, a vida está ruim, mas você está vendo que ele melhorou, você vê, a ausculta melhorou, a saturação melhorou, então você vai pegando a espirometria, por exemplo, você pode pedir todo mês, se for necessário, para você ter um parâmetro objetivo, entendeu? Por outro lado, como medicina, para variar 2 mais 2 não são 4, tem paciente que melhora muito, doutora, eu estou bem, e você faz espirometria e não mudou muito. Mas ele está bem, a dispneia melhorou, a vida dele melhorou. Então, eu diria assim, no mínimo 1 vez por ano, mas podendo chegar a fazer até todo mês, se necessário, tá?
Ótimo, já recebeu o meclidínio, já pode ser solicitado. Época de pandemia, então, nós não estamos fazendo espirometria agora, isso mesmo, nós não estamos, porque tem muito aerosol, né? O paciente sopra, como eu falei, o exame vai de 30 a 40 minutos. Então, neste momento, aliás, gente, não foi só a espirometria que parou, né? O planeta parou, né? Mas esquece essa fase, exacerbação com visita à emergência, mas que não exigiu internação, interpreta semelhante à internação? Não, se não precisou de internação, né? Você interpreta como uma. Porque se for internação, basta uma, né? Porque às vezes o paciente vai na emergência porque ele está ansioso, porque ele está com medo, né? É um paciente que está começando a caminhada dele de dispneia, ele fica inseguro, né? Então, não, vamos considerar a internação mesmo. Agradecer a oportunidade e dizer que a gente não pode desistir, né, de estudar, de se informar, de se comunicar com os pacientes, de aprender, de ser desafiado e melhorar sempre como indivíduo, como profissional. Agradecer a você, Kleber, Juliane, né, que estão nos bastidores aí do Telesaúde, toda a equipe. E um grande abraço e que Deus continue nos protegendo nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Um abraço.